Conexão Saúde. Apoio cultural. Predileta. Feito com amor. Hotel Otom, Suítes Matão e Araraquara. Gente cuidando de gente. Bem-vindos ao Conexão Saúde, mais um Conexão aí no ar toda quarta-feira com temas importantíssimos e hoje é disfunção erétil. Popularmente chamada de impotência sexual, atinge 25 milhões de homens no Brasil atualmente, segundo uma pesquisa feita pela Organização Mundial da Saúde. O que significa que 30% da população masculina aqui do nosso país enfrenta esse tipo de problema. Dados também mostram que 42% dos brasileiros temem se tornar impotentes em algum ponto de sua vida, segundo também pesquisa recente da Sociedade Brasileira de Urologia. E convidamos aqui o urologista Dr. Fernando Valente Leonardi para esclarecer esse assunto delicado no programa de hoje. Seja bem-vindo, Dr. Fernando. Eu quero agradecer a oportunidade de estar falando sobre esse assunto, o convite da emissora, para que a gente esclareça algumas dúvidas que é em geral da população e que afeta diretamente aos homens, mas também às suas parceiras, né? Com certeza, aos casais, não é isso? As mulheres, aos homens, enfim. E o que é exatamente a disfunção erétil? Se nós fôssemos classificar disfunção erétil, seria um tempo insuficiente de ereção, certo? Ou ausência dessa ereção, de tal forma que o homem não conseguiria ter sua relação normal e seu prazer, e muito menos o seu parceiro ou sua parceira. Entendi. Então, ter dificuldade de alcançar e manter uma ereção esporadicamente ou em raras vezes não é disfunção erétil. Isso pode acontecer momentaneamente. A disfunção erétil pode ser momentânea, quer dizer, é aquele tempo que não permite uma relação normal, né? Então, isso pode ser momentâneo ou como pode ser duradouro, dependendo dos agentes causadores dessa disfunção erétil. E o que causa a disfunção erétil? A disfunção erétil é multifatorial normalmente. Ela vai desde fatores emocionais até com relação a alterações de níveis hormonais no homem e passando por uso de medicações que podem interferir na ereção ou até mesmo doenças graves que acabam interferindo no desempenho sexual. Algumas dúvidas aqui de alguns telespectadores. Segurar o xixi provoca disfunção erétil? Não tem nada a ver, né, doutor? Não, segurar o xixi não vai alterar a sua função erétil, né? A não ser no momento, talvez que você esteja mais preocupado com a dor, o desconforto de segurar a micção, mas isso não leva ao fator disfunção erétil. O cigarro pode dificultar a ereção? Não só o cigarro, mas com as doenças crônicas como diabetes, elas podem alterar a vascularização da região peniana. E o ato da ereção nada mais é que um fator vascular, né? O pênis se enche de sangue durante o processo da ereção e se esvazia após o ato da ejaculação. A vasectomia, né, que é a cirurgia de esterilização masculina, causa impotência? Não, a vasectomia é um método único exclusivamente para se evitar filhos. Eu sempre relato aos meus pacientes, porque a maior preocupação e uma das grandes barreiras hoje do homem permitir ou procurar realizar um procedimento de vasectomia, que só teria indicação desde que ele tivesse escolhido isso como um método definitivo para não ter mais filhos. Mas a vasectomia em nenhum momento vai interferir com a ereção. Ele não é um método para dificultar ou alterar a fase hormonal, nada disso. A vasectomia única e exclusivamente permitirá ao indivíduo que ele não tenha mais filhos. Qual é a idade em média que os homens começam a ter a disfunção erétil? A disfunção erétil, ela pode aparecer em qualquer faixa etária. Logicamente que quanto mais velho o indivíduo vai se tornando, maior a chance de ter disfunção erétil. Estatisticamente, 50% dos homens com mais de 50 anos já apresentam algum fator de disfunção erétil. Mas não distante a realidade, muito comum até, indivíduos jovens, certo?
que iniciam sua fase sexual, desde adolescentes com 15, 16 ou até jovens com 20 a 25 anos, é muito comum a procura desses indivíduos relatando disfunção erétil ao consultório. Normalmente, esse tipo de disfunção erétil está muito relacionado a fator emocional. Né? Quais são esses fatores que acabam acentuando esse tipo de problema nos jovens? Ansiedade. Ansiedade no ato sexual. Né? Na performance. Exatamente. Então hoje, às vezes ocorre uma supervalorização disso, né? O homem tem que se achar o super-homem, ou para agradar a parceira de uma forma diferente, ou mesmo para provar a sua masculinidade. Então muitas pessoas já têm um fator ansiedade de base, não só na relação sexual, no seu dia a dia. Isso pode se exacerbar durante o ato sexual. Isso normalmente ocorre uma descarga adrenérgica. A adrenalina é um hormônio que o nosso cérebro interpreta como se você estivesse numa atividade de perigo. Então, o fato simples e mero de um indivíduo ir para uma relação, certo, achando que ele não vai ter uma ereção ou não vai ter um desempenho satisfatório, isso pode provocar um aumento dessa adrenalina. E a adrenalina é um vasoconstritor. E isso dificultaria muito a ereção do indivíduo, né? O sangue não chegaria com uma quantidade, uma performance normal no pênis, e isso provocaria uma dificuldade de manter a ereção muitas vezes. Às vezes é relatado que se consegue ter uma ereção, não consegue se manter por um longo período. Tudo isso devido no fator psicogênico à ansiedade. A manutenção é mais relacionada à ansiedade? Não só a manutenção, às vezes até mesmo de iniciar a ereção, a própria ereção em si. Tem até uma questão aqui, ó, se o homem consegue uma ereção ao se masturbar, acordar com sexo oral ou outras parceiras, é indício de que o problema tem fundo emocional? Porque o pênis fisiologicamente está funcionando. Exato. Se ele consegue se masturbar e no ato sexual ele não consegue ter ereção, está mais ligado ao fundo emocional, é isso, Sim, doutor? isso é um dos comprovantes de que fisiologicamente está funcionando bem. Porque a nível, nós temos que imaginar que a ereção é um método único exclusivamente cerebral. A gente tem estímulos visuais, táteis ou auditivos, onde a ereção se inicia. A masturbação, muitos pacientes falam assim, olha, doutor, eu não consigo ter uma relação normal. Mas a masturbação é normal, eu acordo com, a gente diz, com a ereção matutina, né, que isso demonstra que fisiologicamente está tudo funcionando. Porque quando não funciona, não existe essa diferença entre o ter a relação ou não ter ereção durante a relação com uma parceira, mas ele consegue se masturbar. Isso mostra, evidentemente, uma interferência emocional no momento da relação. E os homens têm facilidade para buscar ajuda, doutor? Não. Depois de quanto tempo que esse problema persiste? Quando que eles buscam? Os homens têm uma extrema dificuldade em relatar isso, né? Não sei se uma questão de orgulho ou de machismo, dificilmente eles procuram, a maioria procura evitar a procura de um profissional da área para que seja instruído, medicado, até mesmo investigado a causa da sua disfunção. Porque a disfunção pode ser hormonal, tem nós vamos várias falar daqui a pouco causas de tratamento. disso. A dificuldade é muito grande. Muitas vezes eles vêm ao consultório trazidos por sua esposa. Na grande maioria, esposa, companheiro, companheira, eles que acabam até marcando a consulta e forçando eles a criar coragem de procurar ajuda. Perfeito. Agora a gente vai lá para o nosso quadro Mitos e Verdades com o Dr. Marcelo Mariottini. E a pergunta do dia é: tenho peitos separados. Colocando implantes de mamas, meus peitos ficarão juntos? Mito ou verdade? Mitos e verdades da cirurgia plástica. Olá, gente, tudo bom? Eu sou o Dr. Marcelo Mariottini, cirurgião plástico. Estou aqui novamente no Conexão Saúde, no bloco Mitos e Verdades, para responder a questão da Priscila. Tá? Se a mulher que tem o peito caído, ao colocar a prótese de silicone, o peito irá erguer. Isso é verdade ou mito? Veja bem, a mulher que tem a mama flácida, tá, e já um pouquinho caída,
nem sempre se beneficia da colocação do implante mamário. Por quê? A prótese, ela dá volume e ela pesa. Quando a paciente ela tem excesso de pele e a flacidez mamária, nem sempre a colocação do implante vai resolver o seu problema. Muito pelo contrário, pode causar um problema ainda maior, com a queda acentuada da mama. Nesse caso, o ideal é associar uma cirurgia de mastopexia, que seria a cirurgia para erguer a mama, com o implante mamário. Respondendo essa pergunta, então, isso é um mito. Aproveitando o gancho, tá? Muitas pacientes também perguntam se, colocando a prótese, os peitos vão ficar mais juntos. Ou seja, isso é verdade ou é mito? No caso, as mulheres que têm as mamas mais separadas, afastadas do centro, não conseguem, em geral, o colo tanto desejado, tá? Ou seja, a junção da mama com a colocação do implante. Na verdade, minha amiga, o que junta os peitos são o sutiã. O silicone somente dá o volume à mama e não muda o seu formato e seu aspecto em geral. Ou seja, a gente não consegue fazer com que os peitos que são lateralizados se juntem, respondendo a este grande questionamento que ocorre sempre nos consultórios. Gostaram da dica? Semana que vem tem mais. Forte abraço. Tchau. Muitíssimo obrigada, Dr. Marcelo. A gente vai para um pequeno intervalo, mas a gente já volta para conversar mais um pouquinho aqui com o Dr. Fernando. Fique aí! De volta ao Conexão Saúde, hoje o nosso papo é sobre disfunção erétil com o urologista Dr. Fernando Valente Leonardi. Dr. Fernando, conversávamos, né, sobre a disfunção e agora a gente poderia falar um pouquinho sobre os tratamentos. Os tratamentos da disfunção erétil, eles têm ganhado grande amplitude. Desde o surgimento das primeiras drogas realmente efetivas, como a sildenafila, 10, 15 anos atrás, muitas outras chegaram ao mercado. Hoje nós temos vários tipos de drogas e de formas de usar, desde comprimidos orais até injetáveis. Existem drogas que podem ser injetáveis diretamente no pênis, tem aerosóis e comprimidos. Ok. E a gente também tem o implante da prótese. Como que é esse implante? Quais são os implantes? O implante a prótese peniana, ela deve ser aventada somente depois de esgotado todo tipo de tratamento clínico. Como eu falei, as medicações são as mais diversas possíveis. A prótese é para aqueles indivíduos que realmente não responderam a nenhum tratamento clínico. Pode-se lançar a mão da prótese peniana e hoje prótese a nível comercial no mercado, basicamente nós temos duas. Uma que se chama semiflexível, que ela já tem uma ereção determinada, quer dizer, embora ela seja flexível, uma haste de metal dentro de um conteúdo de silicone que ela é implantado dentro do pênis, dentro dos corpos cavernosos, para que se tenha uma ereção satisfatória para conseguir a penetração. A gente tem algumas fotos, é desta foto que a gente tem? É a imagem deste... Essa é uma prótese inflável. Inflável, certo? Okay. A diferença da prótese inflável é que ela não mantém uma ereção constante como a semiflexível, né? A prótese inflável, ela tem um reservatório, pode se observar ali, fica na região escrotal e ela tem um conteúdo de soro fisiológico, a qual ela insufla a prótese quando se quer ter ereção. E existe um sistema que, acabado a relação, você consegue retirar esse soro dentro da prótese, que está dentro do pênis, e o pênis volta ao seu estado de flacidez normal, né? Diferente da prótese semirrígida. Essa que é a semirrígida. Isso, tá? Uma prótese semirrígida ou flexível, ela tem uma haste dentro que mantém a ereção, só que você vai ter sempre um status de ereção constante, diferente da outra
que funciona com um sistema de insuflação. Nesse sistema semirrígido, o homem fica com o pênis ereto o tempo todo, vai trabalhar. Exatamente. E ele pode dobrar. Exatamente, ele é maleável, você consegue posicionar de uma forma que acomode, né? Mas o status da ereção, da rigidez peniana, ele é mantido 24 horas por dia. E é possível identificar o homem que tem a prótese peniana? Ela é... Visualmente é difícil. Com as próteses de hoje, algumas, principalmente as que são de insuflar, aí, realmente se confunde. É lógico que um especialista conseguiria reconhecer isso ao exame, mas a nível... Mas no dia a dia, na rotina da pessoa, né? Porque talvez isso interfira na autoestima. Eu acredito que não. Dificilmente seria assim reconhecido esse sistema. E a prótese interfere na ejaculação? Não, nós temos que entender que o mecanismo da ejaculação e o mecanismo da ereção são dois mecanismos totalmente distintos. O homem pode ter uma ereção e não conseguir ter ejaculação. E o contrário também é verdadeiro. Pode-se ejacular sem não ter ereção. Tá? Então são dois mecanismos distintos. Então a prótese não interferiria jamais no processo na ejaculação, no orgasmo e nada. Não. Com a prótese ele conseguiria ter um orgasmo normal e ter uma relação normal, que é a finalidade da prótese, que ele consiga ter uma relação normal e atingir um orgasmo normal. E também não afeta a fertilidade? Não. Fertilidade ainda continua totalmente fértil. E o casal retoma normalmente a vida sexual, doutor? Normalmente a vida sexual, lógico, resguardado algumas adaptações pessoais, mas uma relação sexual normal com prótese peniana. Perfeito. E sobre ejaculação precoce, que eu acho que a gente tem um tempinho aqui que dá pra gente conversar sobre esse assunto. A ejaculação precoce nós poderíamos considerar também como um fator importante na relação sexual do indivíduo. A ejaculação precoce afeta uma grande quantidade de homens, né? A ejaculação precoce ela é caracterizada por um tempo muito rápido da ejaculação, a qual nenhum indivíduo está satisfeito com isso, embora ele tenha o seu orgasmo tudo, mas a parceira não consegue, ou o parceiro não consegue aquele tempo suficiente para usufruir da relação sexual. Normalmente a ejaculação precoce também mais uma coisa relacionada ao grau de ansiedade do homem, né? A ansiedade tem sido o fator, eu acho que a doença mundial que afeta tanto homem como mulheres atualmente e que realmente tem interferido até nisso, até na área sexual. E existe tratamento para isso, é importante que saibam homens que existe o tratamento para isso, porque muitos deixam de procurar também tratamento para ejaculação precoce, e é um fator que afeta muito a relação, e a gente percebe no dia a dia que muitas vezes levam anos e anos mesmo, dentro de uma relação, sem nunca ter procurado ajuda ou tratamento. Por que os homens têm essa cultura, têm esse comportamento? O homem... E é tão importante para o homem a vida sexual, não é? Está diretamente ligado, eles têm esses tipos de problema e não buscam resolver, doutor? Olha, muitas vezes, se nós formos avaliar a ejaculação precoce, o homem não procura ajuda ou porque tem vergonha do fato, ou acha que é normal e se satisfaz, e é até um pouco, vamos dizer, de egoísmo na relação. Completamente. Né? E na grande maioria das vezes, ou acha que vai melhorar, não desconhece que existe tratamento, ou até mesmo nunca experimentou, porque se ele tem uma ejaculação precoce, que a gente diz primária, que seja desde a sua primeira relação, talvez ele ache que aquele tempo da ejaculação dele é o tempo normal. Se a parceira não alerta, não reclama, ou ele não procura saber sobre o assunto, ele vai crescer e vai achar que aquilo é o normal. Então, existe um tempo médio? Olha, não existe um tempo pré-fixado. O tempo seria o tempo onde ele conseguiria atingir uma satisfação sexual e a parceira também. Existem estudos estatísticos que mostram em torno de mais ou menos de 8 a 10 minutos, mas esse tempo não é padrão de relacionamento, né? Então... E o tratamento? O tratamento, se imagina... É menos invasivo do que até o...
de impotência sexual? Sim, o tratamento da ejaculação precoce ele vai ser sempre no sentido de controlar de uma forma indireta a ejaculação precoce através do controle da sua ansiedade. Na grande maioria dos tratamentos para ejaculação precoce, que pode passar desde acompanhamentos psicológicos, na tendência de descobrir e tratar esse grau de ansiedade, porque normalmente essa ansiedade ele se reflete na ejaculação, mas no dia a dia do paciente está muito presente. É no seu trabalho, na sua relação com os filhos, com a esposa, com o parceiro, quer dizer, no trabalho, em tudo essa ansiedade interfere. A gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Com certeza. Eu falo que hoje os terapeutas estão assim nadando de braçada. E a ejaculação precoce, a base do tratamento, na realidade, são medicações para controlar a ansiedade. Sim. Elas vão controlar a ansiedade de uma forma indireta, vão controlar o foco da ejaculação, que é cerebral. É um estímulo que parte do cérebro, desencadeando a contração da musculatura e o orgasmo. Então isso vai ser retardado através, ou normalizado através do uso da medicação. Perfeito. E com bons resultados. Perfeito. Doutor, manda um recadinho para os homens irem para a clínica resolver esses problemas e parar de ter vergonha para a gente poder finalizar o nosso bloco. Vocês homens que estão me ouvindo, existe tratamento para tudo hoje, certo? Com excelentes resultados. Procurem seu urologista, procurem seu especialista, tratar a ejaculação, tratar a sua disfunção erétil, vai melhorar a sua vida, a sua relação e com certeza do seu parceiro ou da sua parceira. Procurem ajuda, não precisa ter vergonha de expor isso. Isso é um processo natural que não é só vocês, não é um que tem, é muita gente que procura e vai ao consultório com isso. Criem coragem e se tratem. É isso aí, agradeço profundamente a sua participação, doutor Fernando, muitíssimo obrigada. Espero tê-lo com a gente mais aqui no Conexão Saúde. Eu que agradeço, Priscila, e estou à disposição para outros assuntos aí que forem de interesse. Com certeza. E a gente finaliza com a dica da Droga Vem, porque os anos mudam, as estações mudam, mas uma coisa é única, a qualidade dos serviços da Droga Vem. E por falar em serviços, você sabia que a Droga Vem possui o seguro e completo serviço de manipulação da região, oferecendo medicamento manipulado com as melhores técnicas do mercado e na dosagem e quantidade exata que você precisa, ou seja, nada de desperdícios. Na Droga Vem você encomenda seu remédio manipulado e recebe no conforto de sua casa ou onde preferir. Mas se quiser ir buscar também, tudo bem, tem sempre alguém pronto para atendê-los. E a Droga Vem está com uma novidade também. Agora você pode fazer seu pedido de manipulado através do site www.drogavem.com.br. Gostaram dessa super dica? Droga Vem faz bem, faz muitíssimo bem. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente volta. Quer saber a receitinha do dia? Receita de pão de queijo de batata roxa doce. Olha que delícia, fique aí para aprender a fazer. A gente já volta com o terceiro bloco. De volta ao Conexão Saúde, o nosso bloco saboroso está muitíssimo saboroso, porque hoje esse pãozinho de queijo, eu nem vou falar nada. Vamos direto lá com a NutriChef Carla Pires. Cozinha saudável, apoio cultural, predileta, feito com amor. Mais um Cozinha Saudável no ar e eu estou aqui aonde? Na cozinha da Silvia Ramos. Eu já vou aproveitar para agradecer, Silvia, um super beijo para você. Eu adoro usar aqui sua cozinha para o Cozinha Saudável. E você que quer conhecer a cozinha aqui do nosso quadro, vem até a Ramos Presentes, que além de conhecer a cozinha, você vai conhecer 3 andares de loja que são maravilhosos aqui, de decoração, de panela, de utensílio, enfim, para você que ama ser dona de casa ou ama ter coisas da sua casa, pode vir até a Ramos Presentes. E nós estamos aqui também com a nossa querida chefe Carla Pires, criativíssima. E hoje, não, conta você, porque eu estou muito empolgada com o que a gente vai fazer hoje. Olha, Pri, eu falo que eu faço bastante coisa, mas a gente sempre tem aquelas preparações que a gente gosta muito de fazer. E essa é uma delas que eu trouxe para você.
Isso eu falo que é um coringa para as lancheiras, as mamães que têm dificuldade em fazer lancheira saudável, né? Eu sou uma, nunca tenho criatividade, eu não sei mais o que eu coloco na lancheirinha das meninas. Eu falo que a gente tem que começar a desembalar menos e descascar mais. Então hoje essa chefe receita põe a gente para trabalhar, né, gente? Vamos falar a Não, mas verdade. eu falo é tudo prático, rápido, né? Para fazer papum e tá pronto. Eu falo que esse pãozinho de queijo nós vamos fazer hoje de batata doce roxa. Gente, delicioso. Eu tô sentindo um cheirinho aqui porque a gente tá assando o pão de queijo já também pra vocês. É de judiar. Tá judiando aqui a Ramos Presentes inteira. É, mas é muito bom mesmo. Eu falo que não tem quem não goste, né? De criança, adulto, essa preparação é top. Essa preparação é top. Essa receita é power. Senta aí, pega seu caderninho, pega a sua caneta, que a gente vai começar a fazer esse pão de queijo. Então vamos lá, Pri. É roxinho, que Então, eu achei demais uma graça. Exatamente, é isso que eu ia falar. O que a gente vai usar para essa receita? Esse pão de queijo ele pode ser feito com qualquer tipo de raiz. Então posso usar a batata doce roxa, posso usar o inhame, posso usar a mandioquinha, né? E aí, se eu quiser usar abóbora, fica muito bom, abóbora cabotiá, pode fazer. E a ideia é, né, você oferecer um pão de queijo mais saudável, sem conservante e com mais opções nutritivas, né? Então a gente tem uma gama maior de nutrientes em cada coloração aí no que a gente vê nos alimentos. Então, para fazer esse roxo, lembrando que, né, a gente quando vai à maioria dos mercados e das feiras, a gente vê na gôndola batata doce rosada. Então não é essa, porque a batata doce rosada, a casca é roxa. Mas o interior dela é branco. Então, quando a gente vai usar para amassar o purê, ele não tem a coloração roxa, não vai. E qual que é essa batata doce? Essa é a batata doce roxa. Batata doce roxa, aonde a gente encontra aqui em Araraquara? Vai, eu vou falar, só dessa vez, hein? Vamos dar essa dica? Vamos dar essa Onde dica. que tem aqui em Araraquara? Olha, eu falo que, na verdade, Pri, essa dica que a gente vai dar também foi porque a gente puxou a orelha, porque aqui a gente não achava. Eu falei, não é possível que a gente não ache batata doce roxa aqui. Aí eu fui lá pedir, ele conseguiu pra gente, agora tem sempre, não precisa encomendar, só chegar lá que tem. Que maravilha. Varejão Braghini. No Braghini, olha aí, é Fernando, né? Fernando Braghini. Fernando, a gente vai ter salvou muita nosso gente pão. procurando batata doce roxa aí. E fica muito bom. Legal. Então, o que a gente vai precisar para fazer esse pão de queijo? Cozinhar a batata, então você pode cozinhar tanto ela sem a casca ou já descascada. Então, se cozinhar com a casca, depois de cozido tem que tirar a casca, tá? Ok. Ou você tira a casca, pode assar ou cozinhar, tanto faz. A massa, consistência de purê. Batata doce, vamos a polvilho doce, polvilho azedo, queijo parmesão ralado, para dar o gostinho. Que duro usar queijo parmesão, né? hein? E um pouquinho de manteiga e nós vamos deixar ele, né, mais funcional usando algumas sementes. Nós vamos colocar linhaça dourada, linhaça marrom e semente de chia. Que delícia, gente, que delícia. Tá. Então a gente precisa fazer com a batata doce. Quanto Isso. tempo no... Cozinhar? É, A batata pra doce cozinha rápida, uns 20, 30 minutos. É só cozinhar e amassar e Não deixar precisa nem purê. ser na pressão, se não quiser, dá pra tá. cozinhar. É amassar e deixar purê, tá? E se eu quiser um pão, esse aqui a gente vai usar manteiga e queijo parmesão. E se eu quiser fazer um pão de queijo sem nenhum Vegano. sem nenhum tipo de produto, né, de origem De animal. animal. Lugar da manteiga, a gente pode usar azeite ou óleo de coco, né? Ok. E aí a gente não coloca o queijo parmesão, tá? Fica bom do mesmo jeito, tá? Perfeito, chefe. Então agora, ó, geralmente eu adoro fazer coisa de olho, isso, né? É uma coisa... Não, tá ótimo. Né? Quem sabe cozinhar realmente. Eu falo que assim, tem as colheres medidas, mas ó, como se a gente estivesse colocando aqui, ó. Tá. Uma, duas. Vamos pôr aqui 3 xícaras cheias. Vamos pôr tudo, vai. Vamos pensar em 4 xícaras aqui, ó, bem generosas, tá? De batata doce. Na receitinha, quem que for, né, entrar lá no meu Instagram ou na página do Facebook Quem Ama Cozinha. Quem Ama Cozinha, não perca essa página do Facebook e do Instagram, Quem Ama Cozinha. Vai estar aqui, ó, numa faixinha para vocês no GC. Essa receitinha tá lá, tá? A gente faz ela usando meio quilo de purê, tá? Pensar aqui, né, uma meia xícara de manteiga. Ok. Temperatura ambiente. A gente pode derreter no micro-ondas, Pode né? derreter no micro-ondas ou tirar um pouquinho antes de fazer, tá?
A gente pode dar uma misturada antes de acrescentar o polvilho, para deixar o purê um pouquinho mais macio. Falo que essa cor é tudo de bom, né? Que graça um pão de queijo dessa cor, né? Fica até divertido. Eu falo que... Pra criançada mesmo, do lanche, né? Sabe o que eu tenho recebido muito pedido de aniversário? Fazer o pão de queijo no saquinho com 3 cores. Um verde, um roxo, um cor de abóbora. Então chama bastante atenção, né? Uma preparação feita em casa, não tem conservante, não tem corante, a corante do natural do alimento, né? Pigmento do alimento. Queijo ralado, aqui também a gente pode colocar uma xícara, 2, tá? Vai eu depender. Acho que queijo ralado, vocês coloquem à vontade, que fica uma delícia. Eu falo quanto mais melhor. Eu sou suspeita. Falo que às vezes eu ponho a quantidade, aí antes de dar aquela enrolada, eu coloco mais um pouquinho. Né? Dá o seu toque de chefe. Misturo o queijo. Na verdade, gente, pode ser uma bacia maior, é que a minha maior criou perninha, não sei onde eu coloquei. Aí, a ideia é, né, pode colocar uma colher de sopa de linhaça dourada. Ok. Uma colher de sopa de chia, semente de chia. Uma colher de sopa. Bem funcional mesmo essa receita, hein, chefe? Sim. Para quem gosta do óleo de coco, pode usar sem medo, que ele deixa aquele gostinho delicioso no final. Aí geralmente quando não usa o queijo, põe o óleo de coco que dá. Não, mas tá ficando demais essa massa, que delícia. Como a gente põe o queijo parmesão, eu falo que o sal, aí ele fica a critério mesmo, né? O queijo já é salgado, então a ideia é colocar todos os ingredientes e como a batata já está cozida, no final provar um pedacinho e ver se falta, acerta o sal, tá? Geralmente eu sempre coloco um pouco mais, porque pão de queijo, né, pede um salzinho. Então aqui a gente vai colocar uma xícara de polvilho azedo. Olha lá, uma xícara de polvilho azedo e uma de... polvilho doce. Polvilho doce. Aí, se precisar, a gente vai acrescentando depois, tá? Tá. Agora eu vou ter que pôr a mão na massa, tá, Pri? Ótimo, a gente gosta assim, a realidade crua e nua aqui na TV. E não há nada melhor do que pôr a mão na massa, né? Eu acredito que sim. Faz um pouquinho de sujeira, mas eu falo que nessa hora, sabe o que é legal? Chamar as crianças. Pra colocar a mão na massa junto. Da preparação, para sentir. Eu trabalhei alguns anos com nutrição infantil, né? E o que a gente percebia? Que hoje em dia, como a gente tem né, usado muito alimento pronto, a criança acredita que o alimento vem dentro da caixa. Então, se você mostrar, já chegou ao ponto, né, de você mostrar uma batata para a criança, ela não identificar que aquela batata in natura é a batata frita que a gente faz em casa ou que ela come no saquinho. Então, é isso que é o interessante, você mostra a batata doce, fala de onde veio, né? Ajuda no processo de preparo dos alimentos, que a criança vai criando gosto pela alimentação saudável e pela cozinha. Mas que dica riquíssima aqui no Cozinha Saudável, realmente. E ainda tem essa relação mãe e filho, né? Avó e filho, avô, pai, enfim, quem gosta de cozinhar, só estreita os laços, né? Olha, não vou te falar quantos anos eu tenho, tá? Mas eu vou te falar que quando eu era criança, eu cresci vendo a minha avó e a minha mãe fazer cadernos de receita. Hoje em dia a gente tem isso? Jamais, não existe mais, né? Eu falo, que legado a gente vai deixar para os nossos filhos? Então, como o caderno receita foi substituído pela internet, o que eles vão ter? Vão ter a ideia da gente, a vivência, a experiência de estar junto, de fazer junto. E isso é mais um carinho, né, junto com eles. É o que eu falo. Mais uma forma de amor, né? Quando criança, a gente tem aqueles pratos de mãe e de vó que a gente lembra até hoje, né? Então a ideia é essa. Daqui uns anos, seu filho poder falar, nossa, eu lembro da minha mãe fazendo aquele pão de queijo, ajudava ela a fazer aquele pão de queijo. Ó, já tá ótimo. Não vou nem dar pra Pri experimentar, que ela vai falar que tá sem sal. Então eu já vou pôr mais sal, tá? Eu sou do sal, infelizmente, porque a gente sabe que sal faz mal.
Mas olha o ponto da massa, hein? É bom o pessoal ficar atento aí em casa. Eu falo que tá na dúvida, sabe qual é o ponto? Massinha de modelar. Ponto de massinha de modelar. Que você consegue enrolar, fazer um pãozinho que não fique mole, né? Que não desmanche na mão. Ele tem que ser um pãozinho mais durinho. Entendi. Só dá NutriChef Carla Pires, você só trouxe coisa boa aqui para esse programa, hein? Tô muito feliz. Que bom, eu que agradeço de estar Muito podendo boa compartilhar essas receitas. Eu estou amando, tenho certeza que você é de casa também. Ó, Pri. E agora é só fazer a forminha do pão de queijo. Massinha de modelar. Aí você pode fazer, né, aperitivo, pode fazer aquele para lanche maior, mas é só enrolar. Fica pronto. E o nosso pão de queijo funcional está pronto. Olha que delicioso. Fácil, não é? Outra dica importante, tanto purê de batata doce, se eu quiser comprar bastante, cozinhar, eu posso guardar congelado o purê, ou posso fazer bastante massa, fazer as bolinhas e congelar igual o pão de queijo que a gente compra. E vai assando, de manhã acorda, enquanto a criança está se trocando, tomando café, assa o pãozinho e já leva no lancheiro. Que delícia, gente. Eu posso mostrar como que fica esse pão de Deve queijo? mostrar. Eu tô muito ansiosa para comer depois da gravação. Mas eu vou mostrar para vocês. Olha que gracinha. Aqui tá pegando? Olha que gracinha o pão de queijo, gente. Formidável, né? Olha, eu vou pôr aqui, ó. Pra ver ele assadinho, bonitinho. Olha como ele fica. E um cheiro delicioso. Pri, você que tá com a mão limpa, faz assim, ó. Ah, eu vou abrir, claro. Posso até experimentar aqui, Ah, que eu tenho certeza deve. que eu vou amar. Amar, amar, amar. Olha Ah lá. só. Olha que delícia. Bom, né? Delicioso. Façam, por favor, em casa. Né? Não deixa nada a desejar do pão de queijo tradicional. Muito Teor mais de gostoso. gordura e de sódio bem menor. É muito mais gostoso que o tradicional, de verdade. Não tô puxando o saco. Faça que vocês vão ver. Uma delícia. Esse eu levo pra minha casa, pessoal. Esse eu vou aceitar ganhar da chefe. Já fica de marmitinha, fitness. Já fica de marmitinha. A gente agradece mais uma vez aqui a NutriChef Carla Pires. A gente volta pro estúdio e a gente vem com mais Cozinha Saudável semana que vem. Cozinha Saudável. Apoio Cultural. Predileta. Feito com amor. Gostaram? Eu tenho certeza absoluta que vocês gostaram e você vai fazer na sua casa porque é delicioso. 5 estrelinhas para a NutriChef Carla Pires e a gente finaliza o nosso programa Pensando Livre. O que é pensar livre? Livre é uma linha da Predileta Alimentos, livre de adição de açúcar, sódio, gordura, conservantes. A marca Predileta é tradicional por inovar, por ter cuidado ao levar os alimentos do campo para sua mesa da forma mais saudável. A linha Livre Predileta tem o delicioso milho, a ervilha, o extrato de tomate, o ketchup, com somente 13 calorias por porção, todos livres de adição de sódio, açúcar e gordura. Se você quer se alimentar com saúde e livre de qualquer culpa, já sabe, procure pela linha Livre Predileta, porque é a marca do coração de quem leva o sentimento de orgulho no nome, de ser 100% brasileira. Predileta, feito com muito, muito amor, igual ao nosso programa, que é feito com muito amor aí pra vocês. A gente finaliza, a gente fica por aqui. Eu agradeço a Inês Janine, que sempre me veste, que me produz para todos os programas. As meninas da Contém um Grama, lá da Ilha do Shopping Jaraguá. E eu te encontro aqui toda quarta-feira, às 2h15 da tarde e às 10h30 da noite. Um beijão, até quarta que vem. Conexão Saúde. Apoio Cultural. Predileta. Feito com amor. Hotel Otom, Suítes Matão e Araraquara. Gente cuidando de gente.